Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Em 2013, o Espírito Santo bateu o recorde de casos de dengue aqui no estado. Foram mais de 80 mil notificações, 31 pessoas morreram. Aqui com a gente no estúdio está a gerente em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Gilza Rodrigues. Obrigado por sua presença aqui na GV News. Eu é que agradeço, Roberto. Por que a gente bateu esse recorde tão negativo? Por que nós tivemos que sofrer tanto com a dengue em 2013? Em 2012 entrou no Espírito Santo o sorotipo 4 de dengue, que era um novo tipo de vírus, e encontrou toda a população capixaba suscetível. Então foi um aumento natural por causa da entrada do novo sorotipo. A gente já vinha alertando a população, alertando aos municípios que intensificassem as ações de controle, porque a prevenção para esse novo tipo de vírus é a mesma que se faz com os outros tipos. Então, assim, não tinha nada de novo na prevenção, nada de novo na assistência. Precisava mesmo era de intensificar isso para que o menor número de pessoas adoecessem. Mas o que a gente observou foi um aumento, considerável, tendo o Espírito Santo observado a sua pior epidemia de dengue. Quer dizer, 31 pessoas perderam a vida. Neste ano, 31 pessoas. E ainda temos alguns óbitos sob investigação. Quer dizer, a dengue por esses anos todos, a investigação começou em 1995, já era para estar controlada. O que está faltando efetivamente para a gente não ter mais problemas com essa doença? Precisa de ter uma junção verdadeira de atenção, tanto da população quanto do poder público. Poder público entendendo aí o poder municipal, estadual e federal. Então, assim, o município precisa de ter um número adequado de agentes ao número de imóveis que ele tem para inspecionar. Ele precisa de ter portas abertas na atenção primária para poder receber as pessoas que apresentem sinais e sintomas da doença. Profissionais qualificados, tanto no controle do vetor quanto na assistência ao paciente. Então, assim, e sobretudo, Roberto, a população precisa de fazer o seu papel. Porque no limite o município manda um agente na minha casa e na sua uma vez a cada 2 meses. Nesse ínterim, quem tem que tomar conta da nossa casa somos nós mesmos. E o agente passa hoje. Se hoje tiver uma chuva e tiver também uma festa com copo descartável no quintal e ninguém fizer a retirada, a eliminação daquela água, a gente pode ter ali um provável foco de mosquito da dengue. Que pode picar uma pessoa completamente saudável, vai passar pela dengue praticamente tranquilamente e se cura uma semana depois, mas pode também pegar uma pessoa imunodeprimida, criança, idoso, que são mais vulneráveis e causar a morte, como a gente tem visto aqui ao longo dos anos no estado. Pelo que a senhora está dizendo, e é possível, é claro, a gente vê isso, quer dizer, as prefeituras têm falhado efetivamente naquilo que cabe a elas, que é manter os agentes na rua e cuidar do primeiro atendimento às pessoas que acham, que entendem que tem dengue. Quer dizer, o que as prefeituras têm que fazer? O que elas têm que fazer efetivamente para que a parte delas seja feita? Depois a gente conversa um pouquinho sobre a parte da população. Mas o que as prefeituras devem fazer para que a parte delas seja feita no combate a essa epidemia? Por exemplo, manter um número adequado de agentes de acordo com o número de imóveis. O estabelecido é um agente para cada 800 a 1.000 imóveis a serem vistoriados e inspecionados a cada 2 meses. E as prefeituras têm mantido isso? Algumas sim, um certo número, um bom número não. Eles têm tido dificuldades de manter esse número de profissionais trabalhando no campo, aquele que visita casa a casa. Quer dizer, isso abre uma brecha para a dengue. Isso desprotege, Isso tira a proteção, Tira a garantia daquela visita feita a cada 2 meses, visita com qualidade, com orientação ao morador, chamado à parceria, Porque eu não posso entrar na casa do morador, fazer assim rapidamente uma visita e não conversar, não trocar ideia, não orientar. Então precisa de ser uma visita orientada, com qualidade. Exatamente. Quer dizer, então a gente tem esse problema. O outro problema é a atenção primária ali. Depois que a pessoa é picada e comecei a febre. Isso também o município tem que dar esse primeiro atendimento. A gente observa isso, Roberto, principalmente nas investigações dos óbitos. Os relatos dos familiares e os prontuários contam a história. Então
Então o paciente foi numa unidade, foi em outra, foi no pronto atendimento, foi no hospital. As pessoas avaliaram os casos, né? O caso de um, o caso de outro. E na maioria das vezes mandaram retornar para a residência, quando o paciente merecia ter tido um cuidado maior. Então, assim, as investigações de óbito são enviadas aos municípios, a gente conversa isso constantemente com os municípios e com os hospitais por onde esses pacientes passaram, mas a gente precisa também de melhorar essa qualidade da assistência oferecida ao paciente. Quer dizer, é preciso que os médicos e as prefeituras entendam que uma gripe em determinado momento, um sintoma de gripe, não é só uma gripe, tem um risco muito maior ali atrás. A gente tem falado sempre que precisa de fazer diagnóstico diferencial com doenças que são parecidas. Mas onde eu tenho dengue instalada, eu tenho casos de dengue, eu já tenho óbitos por dengue anunciados na imprensa, nos veículos de comunicação. Então eu não posso fechar os olhos, eu preciso de pensar em dengue. Pensar em dengue e perguntar se esse paciente não esteve em outra área do Brasil ou fora do Brasil, porque também pode ser malária em um determinado momento. Se o paciente teve contato com roedores, por exemplo, com rato, em enchente ou fora de enchente, pode ser leptospirose. Então precisa de fazer diagnóstico diferencial. Em novembro do ano passado, na ocasião do Dia Nacional de Combate à Dengue, que é normalmente no terceiro sábado de novembro, nós promovemos na Grande Vitória 43 turmas de capacitação para médicos e enfermeiros. Então o Estado tem investido muito nessa parte de capacitar os profissionais que estão no front, que terão contato direto com esse paciente com sintomas de dengue. Mas a adesão tem sido pequena, infelizmente. Às vezes, o profissional é deslocado de um lugar para ir lá dar as aulas, chega lá e encontra 1 ou 2 médicos. Não é incomum, infelizmente. Quer dizer, é uma doença que está aí todo ano, é uma doença que está aí com problema, criando problema, matando gente, e ainda assim a negligência das autoridades. Como é que a gente pode entender isso num quadro em que o Estado é recordista negativo com casos de dengue? Eu diria para você que as pessoas têm uma opinião de que elas conhecem. Como você falou, é uma doença que já está aí há muito tempo. E a dengue, ela tem se apresentado de forma mais grave. Mas a gente ainda encontra pessoas que dizem assim, não, dengue é muito fácil, cura sozinho. A grande maioria cura. Uma pequena parcela precisa de cuidados e às vezes cuidados intensivos. Mas precisa de ser percebido na hora certa. Quando essa pessoa volta para sua casa 3, 4, 5 vezes. E depois é claro que ela vai agravar em casa. Ou na porta de uma unidade de saúde. Porque ela já foi vista 2, 3 vezes e não teve o cuidado que ela merecia naquele momento. Então, assim, as pessoas, os profissionais de saúde, os serviços todos precisam realmente de avaliar qual é a sua participação nesse número de casos graves, nesse número de óbitos e se colocar realmente a serviço. As pessoas falam assim, 31 mortes em 80 mil casos, mas são 31 mortes. Uma já é ruim. São 31 vidas, que poderia ser eu, você, quem está nos ouvindo. E pode ser amanhã ou depois, né? A gente não vai conseguir acabar com a dengue nos próximos anos. A esperança é a vacina, mas assim, ainda não tá definitivo. E na hora que chegar, vai escalonar a população a ser vacinada. Primeiro tal população, depois, né, como a gente fez agora com HPV, primeiro as meninas de 11 a 13 anos, porque ninguém tem capacidade de produção dessa vacina em grandiosíssima escala como seria necessário. Então vai ter que escalonar, primeiro um determinado grupo, a seguir de outros, até que consiga fazer numa população quase toda, né? Quer dizer, o que as pessoas não estão entendendo, de modo geral, é que todos estamos em risco. Todos estamos em risco. Você falou uma coisa assim que eu gosto de falar. Como todos estamos sob o risco, ninguém está livre de participar da prevenção, concorda? Você não está liberado, porque você também está sofrendo este risco de adoecer e de morrer. Porque enganam-se as pessoas que pensam que só morrem pessoas das periferias, as pessoas que têm uma função no trabalho mais exposta a uma população de mosquitos, por exemplo, porque a gente anda por todos os lugares, a gente pode ser picado, não importa onde, não é verdade? Então, assim, ninguém está liberado de fazer esta prevenção semanal.
Por que semanal? Por causa do ciclo do mosquito. Ele entre a mosquito depositar o ovo e o mosquito sair voando, demora entre 8 e 10 dias. Então, se eu atuar semanalmente, rigorosamente, por exemplo, no mesmo dia da semana, eu estarei sempre impedindo a finalização deste ciclo. Quando eu derramo aquela água parada, quando eu esfrego mecanicamente a borda dos lugares que tem água, eu estou quebrando os ovos, eu estou eliminando as larvas e eu estou impedindo que o mosquito, que já pode estar positivo com o vírus, se a mãe dele era, de picar uma pessoa. Na hora que o primeiro voo, ele já pode picar alguém e transmitir a doença. Mães mosquitas portadoras do vírus já transmitem para as suas gerações. Para centenas, milhares de mosquitinhos. Exatamente. Quanto mais eu permitir que nasça mosquito onde eu moro, onde eu vivo, mais eu estou contribuindo com a perpetuação dessa doença, estou deixando de fazer o meu papel, estou colocando em risco a minha família e a família da vizinhança em geral, quem passa por aquele lugar. Quer dizer, todo mundo tem que lembrar isso. É uma coisa importante que eu ouço um pouco. Quer dizer, o ideal é tirar um único dia, sempre o mesmo dia da semana. Se for a segunda, sempre a segunda, a terça. Ou final de semana, todo sábado ou domingo, um dia já resolve muito do problema. Um mesmo dia, sempre. A minha ideia é impedir a ninhada de evoluir. E eu consigo fazer isso se eu fizer dentro do prazo da evolução do ciclo do mosquito. Compreendeu? Então o trabalho é semanal. Não adianta eu fazer, eu falo assim, eu fiz uma vez por mês. Ah, meu amigo, ok, naquele período que você fez valeu, mas e o restante do mês? Você permitiu? Foi de sã consciência que você permitiu? E é uma coisa que não demora. Experimenta fazer lá na sua casa. Você faz rapidamente, porque você vai olhar no seu quintal, se você tiver pratinho de planta, aliás, o conselho é abolir, né? Porque a orientação, então, quem tem prato, que coloque areia. Mas isso demanda uma outra ação, que é colocar areia sempre. Quando a água, aquela areia vai se dissipando, vai se perdendo, então tem que repor. Então é melhor não ter o pratinho, né? Melhor não ter o pratinho. Mas eu preciso de olhar a calha, eu preciso de olhar a laje, eu preciso de olhar se não tem garrafa de boca aberta para cima, eu preciso de olhar se não tem pneu, se não tem vasilha de manteiga, se não tem sacola de plástico. Já sai com o saco de lixo, sai catando isso, coloca no saco de lixo. Seu quintal vai ficar mais bonito, a aparência vai ficar melhor e você vai ficar mais de bem e provavelmente ali você não vai pegar dengue. O que nós precisamos agora é de contaminar as pessoas para fazer a mesma coisa, para que isso vire uma rotina das famílias, para a gente poder evitar também no coletivo. Porque todo ano tem aquele mutirão, todo mundo vai para a rua, todo mundo se mobiliza. Um dia, né? Um dia no ano. Aí tem, a cada 7 dias do mesmo ano eles vão se reproduzindo. Quer dizer, é complicado, mas é só isso, é consciência. Quer dizer, que é o que falta mesmo. As pessoas têm que se conscientizar que é uma batalha semanal, pelo menos. E de se comprometer e sabendo que isso é um problema meu, é um problema seu, problema do cinegrafista, né? Não é um problema da prefeitura do município A ou B, é um problema de todo mundo. Porque você já viu como tem lixo nas nossas ruas? Sim. Naqueles sacos de lixo que estão ali fazendo colinho que pode parar uma água, também é problema. Onde tem coleta regular, que o caminhão de lixo passa à noite, vamos colocar o lixo imediatamente antes. Por que eu tenho que colocar cedinho? Vai ficar o dia inteiro lá exposto. E aí chove, né? Sujeito a alguém mexer, porque tem os catadores, que também é um outro problema, né? Então, assim, realmente precisa do envolvimento de todos. Ninguém está livre de participar, já que ninguém está livre de adoecer. A senhora falou, ano passado 80 mil, e esse ano, como é que estão os números até agora? Esse ano nós temos até o momento 10.913 casos notificados, com 2 óbitos confirmados. É uma situação que eu diria para você, infelizmente com perda de 2 pessoas, mas muito melhor do que a situação do ano passado, se formos comparar números. E aí, Roberta, que nesse período muita gente, aqueles poucos que faziam, deixam de fazer, porque acham que o problema está resolvido. Caiu o número para todo... Pois é, mas não é assim. Nós podemos observar um aumento daqui para frente, como não também,
Podemos observar um aumento muito grande no próximo ano. Então, o nosso papel é realmente, com este rigor semanal, de livrar a minha casa do mosquito da dengue, para que eu possa dizer que eu também participo nesse combate, no controle desta doença que tem ceifado vidas a cada ano. Quer dizer, nós temos aí, o poder público tem uma parcela de trabalho a ser feito, que está fazendo, está cobrando, o governo do Estado cobra, monitora, informa, né, não esconde os números, os números são esses, são ruins, né, nós informamos. Quer dizer, as prefeituras são cobradas a dar a sua participação, porque tem que dar, tal. Mas a população, se ela não se engajar, nada disso será suficiente, nunca. A gente falou disso, né? O agente passa na minha casa, vai voltar daqui a 2 meses. Se eu cruzar os braços, e nesse período de 60 dias, porque o agente coloca um produto larvicida, onde ele pode colocar, mas tem novas possibilidades de criadouro que nem estavam lá no dia que o agente passou. Por isso que as pessoas não estão livres de participar. Né? A calha, folha de castanha numa calha, que interrompe ali o fluxo da água e aquela água faz um poço mesmo ali. No dia que a gente passou, aquela calha podia estar livre. É um inimigo inteligente, né? O mosquito é um inimigo inteligente. E ele tem ficado mais inteligente a cada período, ele tem se adaptado. Porque a gente ele fica até em água suja, antes ele não ficava, agora já tem. Já encontramos. Em água também suja. Em água suja. Mas ele prefere a água limpa. Entendeu? Quer dizer, cada pocinha para ele é uma maravilha. Para ele é uma chance, né? Ele olha assim e fala, oba. E são mães, né? Elas vão fazer todo o possível para que sua prole sobreviva. É para maturação dos ovos. Então, assim, como é para garantir a procriação, ela vai picar. Ela precisa do sangue para garantir a maturação dos ovos. E o nosso trabalho é impedir que essa espécie venha matar a nossa espécie. Exatamente. Então, quanto menos pessoas morrerem, quanto mais vidas nós conseguirmos salvar, e a gente nem vai perceber, eu só vou ver que tem um número menor de mortes, mas eu nem sei quem foi, porque todas as pessoas bem conduzidas, porque quando a gente tem esse também o raciocínio bom, quanto menos pessoas adoecerem, mais chance a atenção primária tem de cuidar delas. Porque quando eu vejo 81 mil casos em um ano, e aqui eu tive semana com 5 mil casos, eu faço assim uma provocação. O que isso significou na atenção? Como isso superlotou as unidades de saúde, os pronto-atendimentos. E detalhe é que a pessoa não vai uma vez. Ela vai hoje, ela precisa de retornar amanhã, ela precisa retornar hoje à tarde, amanhã, depois de amanhã. Essa pessoa gera vários atendimentos. Então, são várias idas e vindas na unidade de saúde, naturalmente. Então, isso enche muito, sobrecarrega muito os serviços. Então, quanto menos pessoas adoecidas eu tiver, mais os serviços vão dar conta de olhar individualmente cada pessoa, de dar a atenção que ela merece e com isso salvar a sua vida. Identificar a tempo a doença que pode se tornar grave. Perceber sinais de alarme que merecem mais cuidado. Conseguir orientar essa pessoa a observar sinais de alarme, precisa de retornar imediatamente ao serviço. Então é um jogo de números também, né? Um jogo de números o tempo todo, todo o tempo. Não deixa de ser. Se eu tiver 10 pessoas para atender uma coisa, se eu tiver 1.500 é outra. Não é? Sim. Agora vou pedir para a senhora fazer as orientações que vocês sempre fazem, né, para as pessoas, para a gente tentar mais uma vez alertá-las. Não esmoreçam, é uma guerra, pelo menos, se não pode ser diária, mas pelo menos uma vez por semana tem que ir para o campo de batalha. Eu queria que a senhora orientasse a população aqueles cuidados que ela deve ter, o que ela deve olhar e como ela pode fazer para participar e se engajar melhor nessa batalha contra o mosquito. A Secretaria Estadual de Saúde orienta a todas as pessoas que elejam um dia na semana e que esse dia seja um dia fixo. Se para você é bom na quarta-feira, faça toda quarta-feira. Se é bom no sábado, que seja ele o dia da batalha. Então você vai sair no seu quintal, na sua laje, dentro da sua casa. Tem algum banheiro que não usa? Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm um vaso sanitário. Cubra com uma sacola de lixo e desça a tampa. Ali não vai entrar mosquita para depositar os ovos naquela água que fica parada no vaso sanitário. Assim é com os ralos inutilizados. Sobre a laje, muita gente coloca entulhos, às vezes são garrafas, panelas. Reservatórios que podem acumular água, precisam de ser
protegidos da chuva. Então, guarde-os de boca virada para baixo, para que ele não acumule água. Calha, pneu, copo, garrafa PET, tudo isso precisa de ser visto. Se não eliminado, mas protegido ao abrigo da chuva. Né? E se eu encontrar água em algum, eu preciso de desprezá-la. Joga fora. E se for alguma coisa que tem borda, por exemplo, atenção aos vasilhames de água de animais, cachorro, gato, porque fica aquela água ali muito tempo. Precisa também, neste dia fixo da semana, esfregar mecanicamente, porque você vai quebrar os ovos que porventura estiverem depositados ali. A dengue se manifesta com febre e pelo menos 2 dos sintomas que eu falo agora. Dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, dor em volta dos olhos, dor abdominal, vômito, talvez uma diarreia, mas é um pouco mais raro. Prostração, a pessoa fica extremamente cansada, não quer comer, não quer dormir, não quer sair, não quer ir à unidade de saúde, mas precisa de ir. O que é necessário? Aumentar a ingesta de líquidos, tem que beber muito líquido. Água de coco, suco, soro oral, mesmo aquele que a gente prepara em casa, as unidades de saúde também têm um pacotinho. Precisa de aumentar a quantidade de líquidos a ingerir. Isto vai salvar a vida, vai hidratar e vai atrapalhar a atividade do vírus no organismo. Precisa procurar a unidade de saúde e atenção extrema aos sinais de alarme, que é dor abdominal intensa, dificuldade de respirar, sangramento, hipotensão, a pressão cai, as pessoas ficam tontas e às vezes ficam tontas e se deitam e vão dormir. Essa hora não pode deitar e dormir, precisa de procurar o serviço de saúde. Hipotensão é um dos sinais de gravidade e a gente tem observado isso nas investigações dos óbitos. Quer dizer, não tem mais época, né? Assim, dengue era uma coisa do verão, porque tem chuva e tal, não tem mais época. O ano inteiro tem dengue. Boa lembrança. Há anos que nós temos o menor número de casos do ano lá em outubro. E observando assim, 150 casos, 200 casos em uma semana. Então assim, para você ver que ininterruptamente nós temos problemas com dengue. Porque se eu tenho 100, 150 pessoas doentes, dentre estas eu posso ter graves, infelizmente pode ter óbitos. Então essa coisa de, vou esperar no verão que dá dengue, não tem mais não. Tem dengue o ano todo, tem morte o ano todo, tem trabalho para fazer o ano todo. Ela aparece muito mais no verão, mas ela não deixa de aparecer nas outras estações, inclusive com óbitos. Daí a necessidade de ininterruptamente, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, que as pessoas tenham este compromisso com a sua comunidade, com a sua família, com as pessoas que moram no seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Quer dizer, esse número de 80 mil casos, aí, mais de 80 mil casos, 31 mortes, motivou alguma reunião com as prefeituras, com os gente, para chamar a atenção deles, aquele puxãozinho de orelha básico? Tem sempre a reunião de secretários municipais de saúde. Eu tenho ido lá constantemente abordar esse tema. Também nas regionais de saúde, esse tema é trabalhado. O Ministério da Saúde também chamou os municípios mais comprometidos para uma reunião. Agora em maio tem 2 reuniões do Ministério da Saúde, ele chamou algumas pessoas. Uma para tratar do tema da vacina e outra para capacitar equipes de vigilância epidemiológica para poder fazer boas análises, melhores, poder apontar melhor as soluções. Então esse movimento ele existe sempre. A vacina está chegando quando? Não temos notícia de quando. Eu vou a essa reunião no mês de maio, em São Paulo, e promovida pelo Ministério da Saúde, e nós teremos alguma notícia, mas data a gente ainda não tem. Ok. Queria agradecer a senhora aqui por essa entrevista, por esses esclarecimentos, manter a população avisada, quer dizer, não dá para esmorecer, não dá para esperar, só no verão, agora acabou o verão. Quer dizer, é uma situação grave que está matando o tempo todo no estado. Exatamente. E a gente conta com a participação de toda a população. Né? Esse problema não pode ser unicamente dos governos, ele precisa de ser da responsabilidade de todos. Porque se a gente for contar aqui, a gente já perdeu muita gente ano a ano. O ideal é zerar. Não é? Deixa para morrer daquelas doenças que são inevitáveis. Dengue,
Só mesmo em alguém que o diagnóstico foi extremamente difícil, que a pessoa já era altamente comprometida com outra doença, mas nas pessoas completamente saudáveis morrerem de dengue, isso é inadmissível. É inadmissível. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, porque para mim é uma oportunidade, é uma chance, porque eu penso que sempre vai ter alguém que vai dar valor ao que está se ouvindo na TV, e vai tentar seguir as orientações, que isto pode agregar algum conhecimento. Na verdade, é isso que a gente espera. E salvar uma vida, que já é um ganho maravilhoso. É um ganho muito grande. Obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com outras notícias. GV News, porque informação é coisa séria.